Pai, nós estamos aqui reconhecendo a Tua bondade, reconhecendo a Tua majestade, reconhecendo a Tua soberania. Te louvamos porque fomos alvos dessa palavra, fomos alvos do Evangelho, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e continuamos sendo alvos dessa palavra, porque temos aprendido aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, que está registrado na Tua palavra. Continuamos sendo ensinados para guardar todas as coisas que o Senhor tem revelado. Continuamos sendo alvos dessa palavra, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E é por isso que nessa hora nós te pedimos, ensina-nos aquilo que precisamos nessa manhã. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, nossa 8ª aula e o nosso tema de hoje é Deus cela. Vamos conversar sobre o batismo cristão. E por que chegamos a esse ponto de conversarmos sobre o batismo cristão? Nós, nos últimos 5 encontros nós conversamos sobre as doutrinas da graça. As doutrinas da graça tratam da doutrina da salvação. Então nós vimos como que Deus realiza a salvação do seu povo, como Ele aplica, como Ele salva, como Ele redime, como Ele resgata o seu povo, trazendo de volta, através da reconciliação, de volta para viver com Ele, segundo a vontade dEle, desfrutando da intimidade com Ele. Então, nós estudamos as doutrinas da graça. Ué, passou sozinho aí? Doutrinas da graça. Eu botei ali de propósito para você lembrar. DT é depravação total. EI, eleição incondicional. EL, expiação limitada. GI, graça irresistível. E PS, não é escrito depois, né? Mas é perseverança dos santos. Então vamos ver cada uma só para a gente lembrar. O que ensina a depravação total? Que todos os homens e o homem todo, todos os homens e o homem todo, foi afetado pelo pecado e por isso não quer saber de Deus, muito menos de andar segundo o seu propósito santo. E isso traz a implicação da nossa necessidade de um Salvador, para a gente voltar a viver com Deus e reconciliado com Ele. Então a depravação total diz que todo homem, e o homem todo, não quer saber de Deus. Ele não tem forças para ir até Deus. EI é o quê? Eleição incondicional. Ensina que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu livre e soberanamente de todas as nações um povo para si. E assim ele agiu para que esse seja reconciliado com ele por meio da fé em Jesus Cristo. Então a eleição incondicional diz que Deus, antes da fundação do mundo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para si e age soberanamente para trazer esse povo para si. A expiação limitada ensina que o sacrifício de Jesus na cruz pagou pelos pecados do seu povo escolhido. Embora a morte de Jesus, o sangue derramado na cruz, seja suficiente para perdoar os pecados de todos, ele é eficiente para perdoar os pecados daqueles que foram escolhidos e que serão os que crerão e confessarão Jesus como Senhor e Salvador. Então a expiação limitada nos ensina isso. O sangue de Jesus paga pelos pecados do seu povo eleito. Graça irresistível. Ensina que existe um chamado especial aos eleitos pelo Espírito Santo, e esse chamado ele é irresistível. Quando o Espírito Santo chama um pecador para crer em Cristo, ele não consegue dizer não, não vou crer em Cristo. Ele não consegue dizer não. Ele vai se entregar totalmente a esse amor de Jesus Cristo. Então a graça irresistível diz que há um chamado específico. O Espírito Santo realiza uma obra naquele que foi escolhido e na hora que
ele tem aberto o seu entendimento, ele confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E entrega-se à vida para caminhar com Cristo. E perseverança dos santos ensina que todos os que Deus escolhe e chama para a salvação, ele também mantém seguro. Jamais perderão a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Todos os que são salvos pela graça de Deus, jamais perderão a salvação. Esses que foram salvos. Então, esse foi o nosso estudo sobre a doutrina da salvação. E nós vimos essas doutrinas da graça. Feito isso, a pergunta para a gente é: como se dá esse testemunho agora de que essa pessoa é uma nova pessoa? Ela é uma nova criatura. Ela abandonou a velha vida. Ela vive uma nova vida em Jesus Cristo. É aí que vem o batismo. O batismo é esse selo externo, esse testemunho externo de que a pessoa é salva, que ela pertence a Deus, que ela faz parte de um povo, de uma igreja, que vai viver eternamente com o Senhor. Então, o batismo é um testemunho dessa salvação que aconteceu. Por isso, nós batizamos. E eu digo uma manifestação, um testemunho externo, porque todo aquele caminho de salvação acontece no coração. Acontece no coração. Eu reconheço que eu sou pecador, não quero saber de Deus, mas Ele já me escolheu, e por Ele ter me escolhido, Ele enviou Jesus para morrer no meu lugar, Jesus morreu no meu lugar, e quando eu ouço o testemunho do Evangelho, o Espírito Santo age no meu coração, na minha mente, eu creio nessas verdades, não consigo resistir, me entrego a essa graça, passo a viver, porque recebi uma vida eterna, passo a viver com Cristo, e eu estou seguro. Ninguém me arranca dessa salvação, dessa eternidade com Deus. E aí isso tudo acontece aqui dentro. E agora eu quero mostrar ao mundo, e faço parte dessa família, desse povo eleito e escolhido, e o batismo cristão, então, é o testemunho disso. Então, eu quero ir com vocês até 11h15, e vou deixar 15 minutos para a gente, para eu responder perguntas que ainda estiverem, que vocês ainda possuírem, porque hoje eu preciso terminar 11h30 para o pessoal começar a montar aqui a nossa... Está faltando as palavras, né? Ornamentação. Obrigado. A ornamentação aqui, a preparação para a nossa apresentação do musical hoje. Então, nós vamos definir batismo, vamos entender o que é sacramento, porque nós cremos em 2 sacramentos. Vamos relacionar batismo com a circuncisão e vamos fechar com o significado do batismo. Gente, o que é o batismo? O que é o batismo? Eu já até falei demais, né? Mas o que é o batismo? É a manifestação externa da minha vida transformada, ressurreta em Cristo Jesus. Eu creio em Jesus, eu sou batizado para mostrar isso. Mas tem mais coisas. Batismo, segundo o breve catecismo, é um sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos no pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor para todo sempre. Então, esses 3 documentos, que são os nossos símbolos de fé, tratam sobre o batismo. Mas, lembrando que eles estão fundamentados na Escritura Sagrada. Então, quando você lê lá nos símbolos de fé, você vai ver todos os textos bíblicos. A nossa confissão de fé, seu capítulo 28, no item 1, diz que o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então, veja comigo, o batismo não apenas diz que eu faço parte dessa igreja, então quando alguém é batizado na Igreja Presbiteriana de Brasília, não está apenas dizendo que faz parte dessa igreja. Malu foi batizada hoje e
o batismo está dizendo, Malu faz parte dessa igreja, mas também sinal e selo do pacto da graça, o pacto que Deus fez de salvar o seu povo, é sinalizado e é selado, é mostrado na minha vida através do batismo. O batismo diz que eu estou unido com Cristo, então ele sela e sinaliza isso. O batismo diz que eu fui regenerado, diz que eu fui perdoado e diz que eu estou consagrado a Deus para viver para Ele, todo o tempo que Ele me conservar com vida e por toda a eternidade, uma vez que eu não perco a salvação. Então, o batismo é um sacramento. E eu quero dizer para você o que significa essa palavra sacramento. Você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. A primeira vez que ela é usada relacionada ao batismo e à ceia foi por Tertuliano, um teólogo do século II. E, originalmente, a palavra sacramento é dado ao juramento que o soldado fazia de fidelidade ao imperador até que ele morresse, mesmo que isso incluísse ou que o levasse à morte. Então, o soldado fazia um juramento de fidelidade ao imperador, e isso era chamado de sacramento. Então, por que Tertuliano vai usar essa palavra? Porque ao passar pelo batismo, nós fazemos um juramento de fidelidade a Deus, de a vida ser consagrada a Ele, por todo o tempo, por toda a eternidade. Pertenço a Ele, ponto. Sou dele, vou viver para Ele. Ao participar da ceia, o discípulo de Jesus Cristo reafirma isso. Participar da ceia, nós vamos ter um estudo só sobre a ceia, semana que vem? Não, na outra. Ao participar da ceia, estou dizendo que eu pertenço a Deus, estou unido com Ele, unido com os meus irmãos, e que vou viver para Ele somente. Tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, é para a glória dEle, para mostrá-lo ao mundo. Então, por isso que é importante você saber o sacramento. É um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo. Ele traz para mim e para você, e deve sempre, quando você assistir um batismo na igreja, te lembrar. Eu tenho um compromisso de fidelidade com Deus, por causa da graça que me alcançou, e eu vivo só para Ele. E é nessa hora que a gente sonda o coração para entender se nós estamos sendo obedientes ao chamado que o Senhor fez para nós. Então, esse sacramento sinaliza, ilustra as promessas de Deus. Visivelmente, eu faço parte da família. Internamente, Deus está selando, sinalizando o pacto da graça na minha vida. Ok? Até aqui? Então tá bom. Guarde perguntas aí se você tiver. Então o sacramento, ele tem, tanto o batismo quanto a ceia, ele funciona como que um grande letreiro apontando para Jesus Cristo. Porque não há batismo e não há ceia sem pessoa de Jesus Cristo. Eu só fui batizado por causa da obra de Jesus Cristo. Eu só participo da ceia por causa da obra de Jesus Cristo. A Bíblia sempre vai tratar de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, não do homem. Diga, Jonas. Sim. Pois é, nós vamos ter uma aula só sobre batismo infantil. Então guarda essa aí. Tá bom? Aí você já tem a resposta, tá vendo? Mas eu vou entrar nisso, o batismo infantil, com muito detalhe, a gente vai ver isso, tá? Mas você já tem a resposta, acho que o pessoal não ouviu lá, mas a pergunta dele foi, mas e a criança que não faz esse juramento, né? Aí ele já, mas os pais fizeram esse juramento. Então, a gente vai mergulhar nisso depois com muita tranquilidade. Ok, então, não se esqueça disso, que o batismo e a ceia vão sempre apontar para Jesus. Sempre, porque nós somos totalmente dependentes de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Gênesis agora, 17, versos de 7 a 9. Nós vamos entender que relação há entre a circuncisão e o batismo. Gênesis 17, de 7. Na verdade, vamos ler o 7. De 7 a 14. Eu vou fazer essa leitura, peço que você acompanhe, tá? Gênesis 17, a partir do verso 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Deus está falando com
Abrão. Na verdade, já é Abraão, porque ele mudou o nome dele no verso 5. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. É uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e de quem? Da tua descendência. Eu estou fazendo uma aliança com você, Abraão, e eu vou ser o seu Deus e vou ser o Deus da sua descendência, por todas as gerações. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Não apenas vocês serão meus, mas eu serei o Deus de vocês. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. O sinal e o selo da aliança. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho das vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Aqui já tem uma clara menção de que a aliança é com um povo, mas um povo escolhido que não se restringe aos descendentes de Abraão, o povo Israel. Porque ele disse, se um escravo vier, seja comprado, não é descendente da sua estirpe, mas se submeter à circuncisão porque confia e declara que Deus Yahvé é o seu Deus, então ele fará parte dessa aliança. O que tem 8 dias será considerado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. A circuncisão é instituída como sinal e selo do pacto que Deus estava fazendo com Abraão, de ser o Deus dele e da sua descendência. Então, por isso que todo o povo, todo homem, toda criança do sexo masculino, quando nascia, era circuncidado. Quando era menina, então ela era representada pelo seu pai. Agora, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do verso de número 11. A circuncisão, que é esse sinal e selo com Abraão e com seus descendentes, que deveria ser aplicada para sempre lembrar o povo de Israel que eles tinham uma aliança com Deus, que Deus tinha prometido ser o Deus deles, e que o homem tinha um compromisso de fidelidade e obediência, também servia como o rito de iniciação como parte do povo de Deus por aqueles que não tinham nascido como descendência de Israel. Agora, no Novo Testamento, veja como que Paulo diz. Verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ele está falando de quem? De Abraão. Ele está com Abraão na mente, a aliança que Deus fez com Abraão. E ele está dizendo, olha, o sinal que ele recebeu da circuncisão foi por causa da justiça que ele creu que estava recebendo de Deus. 12. E pai da circuncisão, isto é,
daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. O que Paulo está dizendo? Que é a fé de Abraão, naquilo que Deus estava prometendo, que trouxe sobre ele o selo e sinal da aliança, a circuncisão. E que agora, quem é povo de Deus é quem é aceito pela justiça de Cristo. Quem creu em Cristo tem a justiça de Cristo aplicada em si. E aí, pensando à luz do que Paulo está dizendo, é que nós não temos mais a circuncisão, mas o batismo, que foi instituído por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o que dizia? É povo de Deus? Era a circuncisão. O que lembrava da aliança de Deus com o povo era a circuncisão. No Novo Testamento, com a instituição de Jesus, pelo Senhor Jesus, do batismo, é esse agora que testemunha. O batismo é que testemunha que eu sou povo de Deus. Por causa de toda a doutrina que nós vimos aqui, da salvação, que é aplicada ao meu coração. Então, por favor, volte um pouquinho na sua Bíblia, em Atos capítulo 2. Pedro acaba de pregar o Evangelho, e aqueles a quem Deus escolheu para a salvação ficam com o coração apertado, o coração cheio de desejo por viver segundo aquilo que Pedro pregou. E eles perguntam para ele, capítulo 2 de Atos, verso 37. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante do que você falou, do que Deus fez, do que Cristo fez, o que é que nós vamos fazer? Vamos ler juntos o verso 38? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro já está aplicando o que ele aprendeu com Cristo. Ide por todo mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que Pedro está dizendo para o povo? Arrependam-se, vocês vão ser batizados, e isso é um selo de que vocês foram perdoados. E o Espírito Santo habitará em vocês. E isso é sensacional, porque dizer que o Espírito Santo vai habitar neles é dizer que a própria vida de Deus vai habitar. Então agora eles têm a vida de Deus. E a vida de Deus é uma vida que não acaba, porque Deus é eterno. É por isso que nós recebemos eternidade quando cremos em Jesus e somos salvos. E é por isso que não perdemos a salvação, porque recebemos uma vida eterna. Queridos, o verso 39 é como introdução, porque nós vamos tratar sobre isso lá na frente. Pois para vós outros é a promessa, e ele está falando com os adultos que ouviram, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então hoje vocês estão se rendendo, podem entregar a vida a Cristo, vão ser batizados, receber o Espírito Santo como dom de Deus, a vida eterna. E isso é para os seus filhos e para aqueles que não estão aqui ouvindo, mas que vão ouvir, que Deus vai chamar e que crerão em Jesus como seu Senhor e Salvador. Dois textos aqui em Atos, capítulo 16, por favor. Nós já lemos esses textos aqui. Atos 16. Nós já lemos esse texto aqui no contexto de eleição, de graça irresistível. Verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Ela estava ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo abriu a mente dela, ela creu. Por que ela creu? Verso 15. Depois de ser batizada,
ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangiu a isso. Agora você vai para o verso de número 33. Paulo está preso, e vem um terremoto, e eles são livres. E no verso 30, depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? É a pergunta do carcereiro. Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Ok? Guarde esse texto aí na memória, porque ele também vai ser base para outra defesa que eu vou apresentar para os irmãos. Então, queridos, veja, o que no Antigo Testamento sinalizava, anunciava, dizia, declarava, esse aqui é povo de Deus, era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Então, o batismo é isso, testemunha isso, eu sou parte do povo de Deus, sela, sinaliza e sela que eu sou parte do povo de Deus. Por isso que nós batizamos, e batizamos, inclusive, os filhos dos crentes como sinal de que eles pertencem ao povo de Deus. Isso não significa que a criança está salva. Significa que há uma promessa de salvação e que há uma aliança de Deus com os pais de salvar essa criança. Mas ela precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ela vai ter que falar isso. Ela vai ter que entregar a vida a Cristo. Olhando para toda a doutrina da salvação, o que vai acontecer na vida dessa criança? Vamos pegar o exemplo da Malu. Malu vai ouvir o Evangelho, os pais vão testemunhar para ela do Evangelho, ela vai ouvir o Evangelho, até o dia em que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, e ela vai dizer: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador, eu quero viver para Ele. E é quando ela vem aqui à frente e faz a profissão de fé. Mas essa é a promessa do Senhor para o seu povo. Ok até aqui? Então, muito bem. Vamos caminhar mais um tiquinho. Vamos resumir aqui? O batismo significa e sela a união com Jesus, significa e sela a participação nas bênçãos da aliança, significa e sela o pertencimento a Jesus. O batismo não salva. O batismo é um testemunho da salvação que já aconteceu. O batismo não salva. Uma pessoa que vai ser apresentada ao batismo é porque ela já experimentou salvação, já confessou Jesus e ela quer testemunhar e mostrar isso ao mundo. Não é bem uma confirmação, né? Porque a confirmação se dá quando eu creio. Porque uma pessoa pode crer em Jesus Cristo e não dar tempo de ser batizada, né? Mas se você entender confirmação dentro dessa perspectiva de que eu estou testemunhando, estou mostrando que aquele ato em si está realmente testemunhando do que já aconteceu aqui dentro, já fui salvo, ok. Tá bom? Muito bem. Quem deve receber o batismo? Já respondi isso, né? Os textos estão ali, mas já respondi. É todo aquele que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador, que reconheceu que faz parte de uma aliança que Deus fez, pacto da graça, então entrega a vida a Jesus. E a criança, os filhos de pais crentes, sejam os dois ou um dos dois. Tá bom? Aqui, essa foto aqui é Felipe batizando o eunuco. E, embora ele esteja aqui dentro d'água, né, ele está só jogando a água aqui. Parece, né? Estou induzindo, né? Mas quem deve receber o batismo, quem deve ser batizado, é toda pessoa que crê e confessa em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Na Igreja Presbiteriana de Brasília, nós temos a classe Ser Cristão hoje, onde a pessoa que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, ela passa por um tempo de estudo, de aprendizado, para ela entender o que significa isso na sua vida e poder participar do batismo com convicção do que ele significa. A confissão de fé
diz: não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. E a fundamentação, nós já vimos, por causa da aliança feita por Deus com Abraão e toda a sua descendência, mas nós vamos mergulhar mais com calma numa aula específica sobre batismo infantil. Tá bom? Outra pergunta importante: quem deve ministrar o batismo? E aí eu botei aqui de novo, porque Filipe era um diácono. Ele pregou a palavra e o eunuco entregou a vida a Cristo, pergunta: o que me impede de ser batizado? Ele falou assim: nada, se você confessa Jesus. E ele então o batiza. Bem, a base fundamental para que o batismo cristão seja administrado por um ministro do Evangelho, legalmente ordenado, em vez de autodesignado, eu resolvi fazer batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está estabelecida na grande comissão. Igrejas reformadas entendem que o ministro do Evangelho, o pastor, é o único que deve realizar o batismo. E a fundamentação está no texto que eu li com os irmãos, Mateus 28, de 18 a 20. Por quê? A instrução de Jesus é para quem? Os 12 apóstolos. Aqueles que dariam continuidade ao seu plano de redenção de um povo. Iriam pregar o Evangelho e liderar a igreja de Jesus Cristo. Esses homens vão constituir nas igrejas que vão nascendo pastores, que são chamados de presbíteros, bispos, episcopos, que vão dar continuidade à realização do batismo sobre aqueles que creem. E aí você pergunta: mas e Filipe? Filipe não era um dos 12. Filipe era um diácono. Participava da igreja onde os apóstolos estavam cuidando, liderando, mas Filipe não. Bem, como é que a gente responde essa? Boa pergunta, Jonas. Quem pode me ajudar? O princípio é: aqueles que foram chamados por Cristo, vocacionados por Cristo, separados por Cristo, treinados por Cristo, enviados por Cristo para exercer o ministério da palavra. Filipe, embora seja diácono aqui, ele atua com o mesmo princípio dos apóstolos. Ele foi vocacionado, separado, treinado e enviado. Quando a gente lê capítulo 8 de Atos, a gente vê todo esse, na verdade começa antes, no capítulo 6, na vida de Filipe. Embora ele estivesse atuando como diácono na igreja local, ele era alguém que agia a partir do princípio dos apóstolos, dos líderes, daqueles que foram chamados, capacitados, treinados e enviados por Jesus Cristo ao ministério da palavra. E aí a gente vai ver quem batizou na história. Nós vemos o primeiro a batizar, antes mesmo de Jesus Cristo instituir o batismo como sinal e selo da salvação, João Batista. E aqui é interessante a gente pensar. João Batista não era apóstolo, mas João Batista, ele era descendente de o pai dele era o quê? Zacarias era sacerdote. Zacarias era sacerdote, certo? Então, como descendente de sacerdote, João Batista era sacerdote. Ele ia assumir na escala dos levitas, ele seria sacerdote. Então, ele era sacerdote. Por isso que Jesus Cristo chega para ele e fala assim: me batiza. Ele falou assim: não posso te batizar. Você que tem que batizar. E Jesus falou assim: não, você deve me batizar. Faça isso para que se cumpra a justiça. O batismo de Jesus é porque ele era pecador? É porque ele estava entregando a vida a Cristo? Não. O dele era de consagração, sinalizando a purificação, porque todo sacerdote, quando
agia para a purificação era com derramamento de água. E Jesus está dizendo, para se cumprir a Bíblia, e mostrar que eu sou puro, derrama água aqui sobre a minha cabeça, porque isso eu estou sendo consagrado como aquele que vai cumprir a obra do Senhor, e estou puro e santo. Ou sou puro e santo, na verdade. Por isso ele faz. Então, o João Batista batiza por isso. Depois, temos o Filipe. E depois os outros, queridos, vão ser sempre os discípulos. Sempre os discípulos. O próprio Senhor Jesus, nós vamos ler um texto que não batizava, mas eram os seus discípulos que batizavam. Diga, Beneze. Como é que resolve? No caso de missionários, onde não tem pastor para batizar, como é que resolve? Bem, falando sobre a igreja presbiteriana, os nossos missionários, todos são capacitados e ordenados para isso, pensando na estrutura macro. Mas podemos pensar no seguinte, temos uma missionária, não foi ordenada, porque não cremos na ordenação feminina, e ela está lá, ela pregou, e a pessoa creu. Vai se preparar um momento para que um pastor ou um missionário, pastor, vá lá para realizar o batismo. Não realizou o batismo? A pessoa perdeu a salvação? Não. Mas não houve a oportunidade do seu testemunho daquilo que ela experimentou dentro do coração. Ok? Assim cremos. Oi, querida. Qual a qualificação para João Batista ser escolhido para batizar Jesus Cristo? Ele ser descendente de um sacerdote. O ser descendente de sacerdote o qualificava para, naquele momento, ungir Jesus, purificar Jesus, que era o que significava o batismo, era a purificação de Jesus, na verdade era um testemunho da purificação de Jesus, para ele ser o Cordeiro Santo de Deus. Logo depois, João Batista vai ver Jesus e fala assim, eis ali o Cordeiro Santo de Deus, porque ele entendeu o que Jesus falou para ele fazer. Ao batizar Jesus, ele estava testemunhando da purificação e da santidade de Jesus. Ok? Muito bem. Como deve ser ministrado? Você deve conhecer pelo menos 3, né? É aqui por imersão, aqui por efusão e aqui por aspersão. Nós cremos, igrejas reformadas e como presbiteriano, que o batismo deve ser por aspersão. E aí, um dos fundamentos, tem vários fundamentos, um deles é esse que eu estou colocando para você. Tanto em Êxodo 24 quanto em Levítico 16, o dia da expiação, da purificação, era celebrada com aspersão de água. Todo sacerdote era aspergido com água para simbolizar a sua purificação. Então, o batismo que Jesus experimenta foi também por aspersão, ainda que ele tenha entrado no Rio Jordão, como o texto deixa a gente deduzir. Mas foi por aspersão, porque essa linguagem profética, né, simbólica, de purificação do sacerdote e do povo futuramente, é da água sendo derramada, a água que limpa e purifica. Então, esse é o primeiro argumento que eu queria colocar para você. E a gente pode pensar em vários outros, como, por exemplo, vou pedir para você guardar o texto aí, né? O carcereiro de Filipos. Eles estão na cadeia. Aí, da cadeia, eles vão para a casa do carcereiro. Lá é pregado o evangelho. E eles são batizados lá. Teria um batistério, teria um rio, teria... Nós estamos falando de uma região desértica, pouquíssima água. E se eles, como judeus, têm em mente o que está acontecendo com Jesus, eles seguem o mesmo raciocínio, é aspergir água. Esse é o batismo. Quando Pedro batiza mais de 3.000 pessoas, gente, em Jerusalém. Jerusalém tinha apenas reservatórios de água para uso da população. E eu pegar as pessoas e botar essas pessoas dentro da água que era para a população usar? Não. Então, o argumento lógico, Deus estabeleceria para a sua igreja uma ordem que não pudesse ser cumprido em todo e qualquer lugar? Se eu estou pregando para a pessoa e ela está à morte no hospital, confessa a Jesus e quer ser batizada, eu vou falar para ela, não posso, eu tenho que te levar para um batistério, preciso te imergir na água. Ela não pode passar por isso.
mas eu posso batizá-la por aspersão. Como batizar uma pessoa nos polos no Alasca? Por imersão. Ah, pastor, pega água e esquenta a água. Falei, tá bom. Mas o raciocínio, ou um dos fundamentos de quem defende a imersão, é de que tem que ser água para purificação. Água em seu estado natural, como símbolo da purificação. Bem, um fato evidente está lá em Atos. Eu queria que você abrisse. E eu vou gastar mais 2 minutinhos aqui. Atos capítulo 10. Deixa eu te lembrar da história. Cornélio está orando, um anjo vem e fala para ele assim, olha, Deus ouviu sua oração, manda chamar Pedro, para Pedro pregar na sua casa. Ele manda chamar Pedro, Pedro não quer ir, depois o Espírito Santo fala para Pedro que é para ele ir, Pedro vai. Por que ele não quer ir? Porque Pedro é judeu e vai ter que falar para gentio. E ele acha que falar para gentio é se tornar imundo. Mas ele vai. E no caminho Deus vai libertando, vai convertendo os seus conceitos teológicos e ele entende que a promessa de salvação também é para o gentio. Aí o que acontece? Ele prega e o povo é convertido. Verso 44 do capítulo 10. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi o quê? Derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Discipulado. Depois do batismo, discipulado. Ensinar a guardar todas as coisas que têm sido ordenado por Jesus. Então veja, como é que foi esse batismo? Aspersão. O raciocínio de Pedro é, o Espírito Santo veio derramado por ele, sobre eles. Pode a gente pegar a água e não derramar sobre a vida deles batizando-os? Vamos fazer isso. Batiza. A explicação, capítulo 11, olha aí, versos 15 e 16. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Caiu. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O raciocínio de Pedro é, batismo do Espírito Santo, vem o Espírito Santo derramado sobre nós, o batismo é por aspersão derramado sobre as pessoas que creem. Muito bem. Minha conclusão aqui com vocês, para eu abrir para as perguntas. Batismo é instituído por Jesus, testemunha a admissão na igreja visível, significa e sela... Ué, que pressa. Ué, não quer voltar, não? Tem alguém perto do computador para voltar para mim? Está passando tudo e não quer voltar, não. Volta aí, por favor, Saulo. Enquanto o Saulo coloca ali, o batismo significa e sela a nossa união com Cristo, a regeneração dos nossos pecados, a nossa consagração a Deus em Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida, sendo instituído por Jesus, que nos reconciliou com o Pai. Todos os que creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador devem ser batizados. Todos aqueles que são batizados, que estão em aliança com Cristo, devem batizar os seus descendentes por causa da promessa do Senhor. Somente o ministro chamado e ordenado deve batizar, e o batismo deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por aspersão ou efusão, que é muito próximo um do outro. E eu quero fazer uma aplicação para a gente. Isso, pode deixar na aplicação. Vamos ver se essa aí é a primeira. 4 palavras que eu quero usar para a nossa aplicação. Pode ir, Saulo.
Não volta? Essa aí é a segunda tela. A primeira tela sobre aplicação. Adoração, consagração, testemunho e comunhão. Essas 4 palavras eu queria que você guardasse quando você pensasse, viesse à sua mente quando você pensar sobre o batismo. Se o batismo é um símbolo dado à igreja por Jesus Cristo, que marca solenemente a nossa admissão como pessoa que faz parte de uma comunhão íntima com Deus, isso nos leva à adoração. Eu tenho vida com Ele. Mas se o batismo também diz que eu estou em comunhão com Deus e que você está em comunhão com Deus, isso nos lembra da nossa comunhão uns com os outros. De como membro de igreja, nós temos que viver juntos. As pessoas batizadas fazem parte do corpo de cristãos, formam o corpo espiritual de Jesus. Portanto, uma comunidade unida pela sede espiritual satisfeita somente pelo poder do Espírito Santo. Isso nos leva a desfrutar dessa comunhão. E como ouvimos hoje de manhã, como isso não é tão simples como a gente acha, né? Pode passar. O batismo é demonstração vívida e contínua da graça de Deus sobre o seu povo escolhido, aplicando salvação e bênçãos da aliança sobre todos os que creem e seus filhos. Isso me leva à consagração de vida. Todas as vezes que eu participo, testemunho do batismo, eu sou lembrado do meu batismo, da graça que me alcançou e do compromisso que eu tenho de viver em fidelidade ao Senhor. E como sinal e selo da vida recebida graciosamente de Deus por meio de Jesus Cristo, isso deve me inclinar a testemunhar, a proclamar, a falar para o mundo e levar pessoas a crerem em Cristo para também desfrutarem do batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perguntas? Lá atrás, só um minutinho. Vou levar o microfone. Bom dia. Em João 4, 1, 2, fala que quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Por que Jesus não batizava? Por que Jesus não batizava, gente? Já pensaram nisso? Já pensou, Carol? Não? Por que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos? Estão ouvindo? Ebenezer está respondendo assim: se Jesus batizasse, a pessoa batizada por Jesus ia ficar com orgulho muito maior do que os outros. Ah, eu fui batizado por Jesus, você foi batizado por Judas. Seu batismo nem presta direito, né? Porque Judas traiu. Ah. Não. Depois eu respondo para você isso aqui. Deixa a gente continuar aqui. E aí? Diga, Anami. E eu estou querendo a resposta. Mas é boa a sua pergunta. Não seria o batismo feito por Jesus como símbolo da purificação? Como ele experimentou? Você está fazendo referência ao que ele experimentou como testemunho com João Batista? Mas por que Jesus não realizou? A pergunta, pois é, né? Pois é. A pergunta é essa, por que Jesus não? Por que Jesus não batizou? E João deixa isso claro, né? Ele quis explicar. Se bem que Jesus não batizava, mas os seus discípulos.
Peraí, deixa eu levar o microfone para você falar, que aí todo mundo participa. Eu tenho a impressão que era uma sinalização de que, com o ato de batismo, as pessoas... Havia uma sinalização que eles estariam na mesma condição de Jesus, e não numa hierarquia, apesar de haver uma hierarquia, de Jesus sobre eles. Né? Então, eu nunca vi explicação sobre isso na Bíblia, assim também... Eu também tenho uma outra curiosidade, como é que João Batista começou vou falar assim, com o ministério do batismo, né? Simplesmente na Bíblia aparece João Batista batizando. Né? Então, pelo menos eu enxergo assim. Ok. Por que Jesus não batizava? Já vou aí, querida. Encontrou a resposta? Seria talvez porque não tivesse vindo o Espírito Santo, ainda não foi consumado a morte de Jesus na cruz e a vinda do Espírito Santo. Talvez ele tivesse que passar por esse processo. Não sei. Mas Jesus já tinha, né? Jesus, o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, ungindo e capacitando para fazer a obra do Senhor, cumprir o chamado do Senhor de se entregar na cruz. Vou dar a palavra para a nossa irmã Marlene, depois o Júnior vai responder para a gente aqui. Pastor, eu não achei agora o texto, mas o que eu entendo, eu tenho 40 anos de evangélico, já estudei isso e não entendo por que a igreja não esclarece isso verdadeiramente. Jesus falou, não sei se foi ele ou se foi quem estava junto com ele, que Jesus veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, eu entendo que o batismo de Jesus era batismo com o Espírito Santo. E por que nós, como presbiteriano, eu falo que estou aqui 40 anos e tenho um questionamento muito grande dentro de mim até hoje, não queria morrer com isso. Por que a gente não prega, não fala sobre o batismo com o Espírito Santo, sendo que Jesus disse que veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo? Tá. Primeiro, nós falamos e pregamos sobre o batismo do Espírito Santo. Toda pessoa que crê em Jesus Cristo recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo passa a habitar, e esse é o nosso entendimento do que significa o batismo com o Espírito Santo, que não é relacionado diretamente com o falar em línguas, quando alguns defendem, a manifestação dos dons, que é outra situação. Mas todo crente, todo que confessa Jesus como Senhor e Salvador, é batizado com o Espírito Santo, porque é o primeiro batismo. Com água, sinaliza aquilo que aconteceu. E eu li que o Espírito Santo passa a habitar, foi o testemunho de Pedro. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo, vão ser batizados no Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, então nós vamos batizar com água. O texto nós lemos de Atos 10. Então nós somos batizados com o Espírito Santo, sem dúvida alguma. Cremos assim, ensinamos isso e pregamos isso. A diferença é da interpretação do que significa o batismo com o Espírito Santo e com fogo, como algumas pessoas pensam diferente. Agora, voltando, por que Jesus não batizava? Seu entendimento é que ele veio para batizar com o Espírito Santo, então por isso ele não batizava com água. Ok. Júnior, quer falar? Eu te coloquei numa situação difícil, né, Júnior? E aí, queridos, onde chegamos? Por que Jesus não batizava? Estou com vontade de fazer um negócio aqui, deu meu horário ali. Você ir para casa pesquisar. O Eduardo concordou comigo. Você ir para casa pesquisar e a gente responder isso aqui no outro domingo. Não é boa? Olha aí. Ó. O Jonas está aprofundando aqui. Batismo não significa alguma coisa com o corpo de Cristo. Vou usar essa expressão. Batismo significa união com Cristo? Ok. Olha aí a Bíblia. Diga. Ok.
o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios é que todos nós somos batizados e fazemos parte do corpo de Cristo. Formamos esse corpo de Cristo. O batismo é a nossa união com Cristo, como nós vimos. O batismo é a nossa união com Cristo, porque o Espírito Santo vem habitar em nós, é pessoa da Trindade, a vida de Deus está em nós, então nós estamos unidos a Cristo e estamos unidos uns aos outros. Então, seu entendimento é, Jesus não batizava lá porque seria união com o corpo dele, mas... Uhum. Sim. Tá. Uhum. Ok. Jesus tem 12 discípulos. Os discípulos estão sendo treinados por Jesus para continuarem a obra que ele começou. Na nossa lógica, então Jesus deveria ter batizado para ensinar os discípulos a batizarem. Mas João está dizendo que Jesus não batizava. Será que não? Será que não? Não. Não batizou. É só para... Não tem menção na Bíblia. Mas na lógica, né, da gente seria, Jesus, se ele vai enviar os discípulos, como os mesmos discípulos que João 4 estão batizando, são os discípulos que vão receber a ordem da grande comissão. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus já era um filho? Porque o batismo tinha que ser em nome dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele não poderia fazer? Mas ele não é 100% homem, enquanto está na terra? Mas ele delegou poderes para os seus discípulos? Hã? Mistério, já está correndo para Deuteronômio 29, 29. O Espírito Santo, Iracema está dizendo, o Espírito Santo, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Opa, Apolônio tem a resposta. Finalmente, Apolônio. O batismo de Jesus era com o Espírito Santo e não com água. Ele não batizava com água. O batismo de Jesus era espiritual, ele não batizava com água. Seria a questão de que, enquanto Cristo estivesse, o Espírito Santo não estaria presente na igreja? Hein? Não, estou comentando aqui porque após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo viria para habitar com a igreja. Então, aquele batismo feito pelos discípulos seria apenas um batismo como o de João Batista, como símbolo de purificação, e não o batismo que nos torna unidos a Cristo, porque precisava do Espírito Santo descer para que a gente fosse unido a Cristo. Seria esse o raciocínio? Ok. Interessante, né? A gente vai construindo e vai melhorando. Vamos orar, e eu só vou responder mesmo lá na outra, por causa do nosso horário. É muito bom, não, tem muita coisa para a gente refletir. Opa! Espera aí. O Estrela vai salvar aqui. Espera aí, Estrela. Realmente, só existe um batismo, só existe uma morte. Em Romanos 6, de 3 a 23. De 3 a 23 está a resposta para isso. Eu não vou ler. O irmão tem que meditar, e aqui está todas as respostas. Você falou, começou. A sua fala é importante. É essa resposta que está em Romanos. Então, Estrela deu a resposta, mas você tem que entendê-la. Romanos 6, 3 a 23. Não é isso? Romanos 6, 3 a 23.
Vamos lá, gente. Vamos orar e nós vamos pensando sobre isso. Acho que é um bom exercício, né? Primeira vez que eu vou conseguir fazer isso nessa sala, desse tamanho, a gente conseguir discutir e voltar aqui para a gente trazer a resposta. Vamos orar? Pai, obrigado. A nossa alegria por participar desse povo escolhido é algo que a gente não consegue nem mesmo mensurar. Fomos salvos, redimidos em Jesus, o nosso Salvador. Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz. Ele morreu a nossa morte. Foi o corpo dele que foi partido, foi o sangue dele que foi derramado, para que nós não precisássemos passar por isso. E hoje estamos unidos a ele. E nós te louvamos, Deus. Estamos reconciliados com o Senhor. Mas também estamos reconciliados uns com os outros. Aqui estamos nós. Cada um aqui que crê e confessa Jesus como Senhor e Salvador faz parte dessa família, está unido um ao outro. Então nos ensina a viver essa comunhão como deve ser vivida. Respeito, amizade, intercessão, palavras que edificam, enxergando o outro como superior a mim mesmo, estendendo a destra, segurando firme nos momentos difíceis, chorando com quem está chorando, alegrando com quem está se alegrando. Ah, Deus, faz assim, porque nós precisamos, desesperadamente, da ação do Teu Espírito Santo em nós, para vivermos isso. Também te pedimos, Deus, inclina o nosso coração, de tal maneira que nós saiamos pelo mundo a proclamar quem o Senhor é. Essa maravilhosa mensagem de salvação, para aqueles a quem o Senhor escolheu, venham adorar ao Senhor conosco. E a gente possa todos juntos engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Obrigado, muito obrigado, pela obra de Jesus, que nos faz um com o Senhor. Em nome dele é que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe.